Fala pessoal, beleza? Eu sou Bruno, sou nefrologista e além de ser aprovado em clínica médica e nefrologia, também foi aprovado para ortopedia recentemente em 2019, também para anestesiologia aqui em Pernambuco. E toda semana eu vou trazer um vídeo para te ajudar a estudar melhor, para agregar alguma coisa a mais no teu preparo, para que você consiga no final do ano alcançar a aprovação na residência médica que você realmente quer. E hoje especificamente eu vou falar sobre talvez o principal problema enfrentado pelos candidatos à residência médica. Mas como assim, Bruno? Tem um principal, não são vários os problemas? Com certeza. E talvez o principal não seja nem o que eu vou falar aqui agora. O principal seja a não inclusão de questões e simulados e provas na íntegra durante o preparo para a residência médica. Mas talvez a principal dificuldade, o principal problema perceptível aos olhos dos alunos que estão se preparando para a residência médica é a desorganização que vai aparecendo aí ao longo do ano. Porque o que é que acontece? No começo do ano, todo mundo está empolgado, está animado, separando material de estudo, separando o cronograma, né? Se inscreve no cursinho, começa a se organizar e aí começa a estudar, assistir as primeiras aulas, materiais, faz os primeiros simulados. Mas aí quando chega ali abril, maio, né, a coisa começa a se desorganizar um pouco, você já percebe que tem um monte de material acumulado, tem aula, apostila, tem simulados que não foram feitos, né? E aí a coisa vai evoluindo, a bola de neve vai aumentando e aí quando chega agosto, setembro, outubro, né, a coisa já está praticamente sem solução, né? Tá uma bola de neve tão grande que não dá nem para desfazer mais aquilo ali praticamente. E aí o desespero é enorme, ninguém sabe mais o que fazer, né? É tanta coisa acumulada, tanto a aula pulada, a apostila pulada, né? E aí fica aqueles gaps de conhecimento, aquelas lacunas de conhecimento enormes. E aí fica aquela sensação de que parece que o ano foi perdido, né? Já estou aqui em setembro, outubro, e eu não lembro de mais nada que eu estudei no começo do ano. Tem um monte de coisa que eu não estudei, e aí começa a bater o desespero. E nesse momento, muita gente desiste da residência médica ou alguma tentativa de manobrar essa situação acaba mudando a especialidade que vai fazer, né? Então você começa no início do ano querendo fazer aquelas especialidades mais concorridas, anestésio, dermato, rádio, oftalmo, e aí já está pensando em fazer algumas menos concorridas, né? Sem preconceito. Mas, por exemplo, clínica médica, ginecologia obstetrícia, ortopedia, né? Medicina de família e comunidade, começa a querer fugir do problema maior, que é uma concorrência maior, para ir para aquelas áreas um pouco mais fáceis. De uma forma ou de outra, seja desistir, seja mudar a especialidade, as duas coisas estão erradas. Não é porque você está com algumas dificuldades aí no teu preparo que você vai abandonar o negócio, nem que você vai desistir do teu sonho de ser um especialista que você realmente quer para uma especialidade mais fácil, só porque você teve dificuldade no início do ano. Inclusive, essa situação que você está aí agora, ela é totalmente reversível. Tá? Eu entendo que se você está vendo esse vídeo aqui, talvez você não tenha tanta experiência em preparo para a residência médica, seja a sua aí a primeira vez que está estudando, a segunda, não sei. Mas essa falta de experiência, essa falta de cancha, né, de entender como é que funciona esse mundo de concurso, de preparo para a residência médica, faz você pensar que todo o ano foi perdido. Você se sente meio que um jarro vazio, né? Eu passei o ano inteiro aí me dedicando, estudando e não sei nada, o que é que eu fiz esse ano inteiro? Mas calma, que não é assim que funciona, tá? O nosso cérebro não funciona assim. Ele muitas vezes bloqueia alguns conhecimentos por mecanismo de defesa, né? Para você começar a pensar de fato, a mudar de ideia, sair dessa situação desconfortável que é tá numa reta final de preparo para a residência médica, tá com aquela sensação de que não dá, de insegurança, de incapacidade. Teu cérebro realmente bloqueia isso aí para te tirar dessa situação, para tentar colocar você para o lado mais fácil, como eu falei, desistir ou mudar de especialidade, né? O teu cérebro está sempre querendo tirar você do desafio, tirar você da dificuldade e colocar você na tua zona de conforto, no lugar mais fácil que você pode fazer ali, e você tem que lutar contra isso aí. Muito cuidado com essas pegadinhas que a tua mente costuma pregar em você. Mas é o seguinte, como eu disse, a coisa não está perdida, tá? Por mais que você tenha pulado alguns assuntos, deixado alguma coisa para trás, ou até parou de estudar no começo do ano, né, desacelerou bastante e aí agora quer voltar a estudar, não importa a situação que você tá, sempre tem jeito de você reverter esse quadro e ser aprovado no final do ano. Tem diversos vídeos aqui no YouTube que eu falo sobre isso e aí você pode ver qualquer um lá que eu falo sobre isso, inclusive vários deles têm várias técnicas para você se livrar dessa situação. Mas hoje eu quero falar de uma situação específica, tá? Que é quando você tá cheio de coisa acumulado, né, cheio de coisa atrasada, deixou um monte de material para trás e aí começa a revisão do cursinho. E aí você já fica meio mais desesperado ainda, né? Pô, tem tanta coisa acumulada e agora vai vir mais conteúdo, mais aula, às vezes mais apostila. O que é que eu faço? Bom, primeiro conselho que eu dou, baseado, obviamente, isso é uma opinião minha, isso é uma experiência minha e que eu tirei de insights dos mais de 4.000 alunos que já passaram aqui pelo médico residente. Você está muito atrasado, ou você nem começou a estudar ainda, ou você está estudando e deixou um monte de coisa para trás,
esquece os conteúdos do extensivo, tá? Esquece aula, esquece apostila, esquece que você fez um curso extensivo na sua vida. Foca na revisão. Se a revisão começou, foca na revisão. E não vai para a revisão com a cabeça de que a revisão é só para revisar, não vou aprender nada. Não é assim, tá? Se você faz um curso bom, você vai aprender muita coisa na tua revisão. Os professores vão ter o cuidado, o carinho de entender que, pô, tem muito aluno aqui que está atrasado, tem muito aluno que está começando a estudar agora, tem muito aluno que precisa de um reforço a mais em algumas especialidades, em algumas áreas, em alguns assuntos. Então, se você faz um curso bom, que se preocupa com o aluno, se preocupa com o candidato, ele vai te ensinar, vai te agregar muita coisa, vai fazer você aprender muita coisa no momento de revisão, tá? Então não vai para a revisão com a cabeça de que não dá, só vou conseguir revisar alguma coisa e vou aprender nada. Esse é o primeiro bloqueio que você tem que eliminar da tua cabeça. Tá? Porque quando você vai com essa mente aberta, você acaba aprendendo muita coisa, né? E é essas coisas que você aprende, né, durante o processo de revisão, que tem muito aprendizado também, que vai fazer talvez você acertar 5, 10 questões a mais no final do ano e vai te colocar para dentro da especialidade que você quer. Ou até mais questões, né? Tem vários casos aí de alunos nossos que começaram a estudar, que conheceram o médico residente na revisão, não faziam nenhum outro curso antes, se inscreveram na revisão e foram aprovados aí entre os 3 primeiros colocados para oftalmo, anestésio, dermato, neurocirurgia. Então é só uma questão de bloqueio mental. Se você tira esse bloqueio aí, de que não dá mais, não tem tempo, eu não vou conseguir aprender nada numa revisão, você já está muito além, já dá um passo muito adiante daquelas pessoas que têm esse bloqueio mental aí. Então, primeira coisa que você vai fazer, segunda coisa na verdade, né? Primeira coisa é esquecer o extensivo e a segunda coisa é tirar o bloqueio de que na revisão você não aprende nada. E aí passou esses 2 passos, você vai agora mergulhar de cabeça no processo de revisão. Então começou a tua aula de revisão, revisão do teu cursinho, presta muita atenção na aula, tenta extrair o máximo possível de conhecimento. Depois de assistir aquela aula, depois de você se esforçar para tentar tirar o máximo proveito dali, né? Obviamente, você tem que estar num ambiente calmo, silencioso, propício para você conseguir aprender com aquela aula, você vai fazer algumas questões. Então você viu uma aula ali sobre Covid, sobre imunização, sobre sangramento gastrointestinal, já vai fazer algumas questões sobre aquele assunto ali para você reforçar ainda mais o seu conhecimento, para você, como eu falei, preencher, né, aquelas pecinhas do quebra-cabeça que ficaram faltando na aula, né? Porque, lógico, você vai aprender muita coisa na aula, mas não vai ser o suficiente para você acertar todas as questões daquele assunto. Então é praticando com as questões que você vai estruturar todo aquele conhecimento daquele assunto para você depois acertar as questões lá no final do ano. Então o terceiro passo é esse, né? Foca 100% da tua atenção na aula que você vai assistir para aprender a extrair o máximo de conhecimento possível, depois passa para as questões. E um dos principais métodos de revisão, inclusive que eu usei para ser aprovado em anestésio lá em 2019, é o caderno de erros, tá? Se você fizer um bom caderno de erros, se fizer tudo que eu falei aqui agora, você já vai ter um grande avanço aí no teu preparo, você vai estar na frente de muita gente que está fazendo tudo errado. Tá? Agora, para reforçar ainda mais isso aí, se você fizer um bom caderno de erros, e até tem um vídeo aqui que eu explico como é que você faz um bom caderno de erros, e aí se você souber fazer esse caderno de erros, junto com tudo isso que eu falei aqui agora, você vai dar um salto absurdo no teu preparo para a residência médica. A tua curva de aprendizagem vai ser assim fenomenal, como você nunca sentiu na vida antes. E aí, resumidamente, o que é um caderno de erros? É você fazer anotações bem resumidas, bem diretas, tá? Baseado no que você está errando nas questões, no que você está errando nos simulados. Então, assiste aquele vídeo que eu falei lá sobre como montar um caderno de erros e começa a fazer todas as estratégias que eu falei aí, tá? E aí você vai ver um salto de produtividade, um salto de motivação principalmente e talvez um salto muito grande de esperança que você vai ter de conseguir ser aprovado no final do ano. Porque lógico que a gente tem que sentir que dá para dar aquela motivação e aí a gente faz. Quando você começa a fazer isso aí, você vai ver que o ciclo vai se perpetuando. A coisa acontece, você fica mais motivado, fica mais esperançoso e aí a coisa vai só melhorando, melhorando, melhorando. Não importa quanto tempo você tem para estudar. O importante é começar já, tá? E aproveita, se você está no momento aí de começar as revisões do teu curso, faz tudo isso que eu falei que você vai ver que a coisa vai mudar completamente no teu preparo. Beleza? Então se você gostou desse vídeo aí, se te ajudou alguma coisa, já se inscreve no canal para toda semana receber um vídeo como esse, compartilha com alguém que está nesse momento aí, né, e está nessa situação de desorganização, meio desesperado, sem saber o que fazer agora, e também curte aqui o vídeo para que ele chegue para mais pessoas e que a gente possa ajudar mais pessoas, tá? E fica à vontade também para assistir outros vídeos aqui no canal, onde a gente traz conteúdo teórico, ensina você a acertar as questões de prova. Beleza, pessoal? Vejo você na próxima semana. Bom estudo e até lá!